Salve, salve pessoal, olha eu aí de novo trazendo mais conteúdo do Sword of Cavalaria. E nesse vídeo vamos falar de Weapon Trial 2, tá? Dificuldade de nível 65. Acabei realizando esse combate e eu vou mostrar para vocês quais personagens você pode estar utilizando e qual estratégia que eu adotei para estar conseguindo realizar esse chefe, tá? Não fiz esse vídeo antes porque eu não consegui eliminar esse chefe antes, mas por fim, agora eu eliminei o nível máximo, o nível 65, e eu vou mostrar um pouco para vocês como que é a estratégia para estar conseguindo fazer isso, beleza? No mais, já peça aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito, e por favor peça o vídeo aí que vocês queiram que eu trate aqui no canal, tá ok? Conto muito com a presença de vocês aqui nos comentários. Vamos lá, sem mais delongas, primeiramente vamos falar sobre os personagens. E aqui tá a minha comp, tá? São um tanque, tá? É essencial que você tenha o Papal Guard. O Tidom, ele também serve muito bem para esse combate, mas o Papal Guard aqui é bem interessante também, tanca muito, né? Fechado aí com equipamentos de resistência física, tá? Mais resistência física que um encantamento. E foi muito tranquilo tá tancando ele, né? Finalmente eu consegui um tarô de forma mais aceitável, tá? Tava muito difícil eu conseguir um tarô decente aí para os meus tanques, mas eu consegui um bem interessante, bem legal. Só tem um ataque físico, mas os outros dois aqui eu peguei 10% de defesa física e defesa mágica, então acabei optando por utilizar ele nesse combate, sem contar que ele tem resistência de 10%. Beleza? Se pegar um de mais resistência ainda, né, com a entrada especial, é melhor ainda. Vocês vão tancar com muita facilidade com esse personagem, tá? Aqui eu utilizei o escudo. Esse escudo também eu posso utilizar pelo menos uma vez no combate. Esse buffzinho que dá ainda mais barreira física, mas você pode estar escolhendo ou essa armadura, que eu acho bem interessante, né, diminui a resistência, diminui o dano recebido se você tiver com a vida cheia, ou se não, esse daqui também funciona muito bem, beleza? A arma, né? Acho que essa é a mais indicada, mas tem outras aí também, tá? Mas essa aqui, o interessante dela é que no nível 5 você consegue 25% de resistência. Essa aqui você iria adquirir 5% de HP, né? No meu caso aqui, com duas estrelas é só 5%, mas no final das contas eu acho que compensa muito mais estar utilizando esse equipamento épico aqui, essa espada épica, tá ok? Então, já tratamos do tanque, essa é a build que eu utilizo, tá? A habilidade que eu mais utilizei durante o combate foi esse daqui, né? Que você pode usar quantas vezes você quiser, desde que você tenha energia para isso. E comba muito bem com a bandeira, né? Você coloca a bandeira no combate e vai recuperando bastante energia. Então sempre você vai poder estar tancando uma das habilidades do chefe lá, que é bem forte, tá? Passando do papal, também entrei com esse camarada aqui, beleza? Você pode estar entrando ou com ele ou com algum personagem de dano, tá? E fica a seu critério, né? Mas eu entrei com ele, tá? Muito por conta desses dois debuffs aqui, ó. Aí ele tem um terceiro debuff bem legal também, mas não funciona nesse chefe, tá? Que é esse debuff aqui. Nesse chefe não funciona porque você vai atacar de longo alcance e um ataque single target, tá? E nesse chefe você não pode utilizar arqueiro ou habilidades nesse tipo, beleza? Então entre com apenas essas duas habilidades e a terceira opcional, tá ok? Os equipamentos é bem básico, deixei lá só para dar uns golpes de vez em quando, tentar aplicar isso daqui, e isso aqui também fica aplicado direto no chefe, tá? Personagem bem simples, mais para auxiliar no dano dos outros dois. E os outros dois personagens de dano no meu combate, tá? Eu utilizei o Leonid, personagem que eu gosto muito, que eu sou suspeito de falar dele, né? E a build que eu utilizei são duas lançadas de investida, essa e mais essa, tá? Com esse encantamento, acho bem interessante, né? Aumentar o dano dele ali. Usei
o melhor tarô que eu tinha disponível, pelo menos eu peguei esse aqui com todos os physical attacks no detalhe, né? Interessante que até os primeiros 30% ali eu vou causar bastante dano no chefe, depois disso já não tem tanto dano assim, mas pelo menos eu tenho bastante physical attack nos detalhes do tarô, tá certo? Coloquei esse item aqui, eu tinha alguns outros, aí eu olhei muito bem e optei por utilizar esse item e uma lança, né? Inclusive, eu posso até colocar essa lança com 4 estrelas agora, bem legal isso. Daqui a pouco eu faço isso, beleza? E o meu próximo dano foi a Hawiya, tá? A Hawiya, eu coloquei esse anel aqui que é bem interessante também, aumenta bastante o ataque, sendo que precisa estar, né, abaixo de 70%. Tá? Então aumenta bastante o ataque, bem legal, eu gosto muito desse anel. Coloquei o Tarô Whisper de crítico, tá? Para aumentar o dano crítico. Teve uma hora ali que eu critei 20k de dano, então a Hawi é muito forte para machucar os inimigos, tá? Esse aqui é um melhorzinho tarô que eu tenho aí para essa função. Não pega tanto ataque físico assim, mas para mim tá ótimo e até pega resistência física, né? Então resistência física é muito útil nesse chefe também, principalmente quando ele lança o choque em cruz, tá? Então, aí, essa é a build level 55, mais uma vez, e ranking 11. E por fim, a Inanna, né? O nosso suporte. Eu gosto de deixar esse tarô para dar o dispel também, né? Para ajudar. Mas eu não sei se faz tanta diferença nesse chefe ou deixei ele mesmo, né? Tem esse tarô aqui com bastante mágica e ataque para influenciar um pouco na cura. E os dois equipamentos foram esses que eu utilizei, tá certo? Sem mais delongas, pessoal, passando um pouquinho pelos personagens, tá? Mais uma vez, repetindo, eu utilizei o Leone de Hawiya como DPS. Esse personagem aqui também. Esse personagem aqui não deu tanto DPS, mas ele ajudou a, de certa forma, a abrir as defesas do chefe para que eu entrasse com dano pesado com o Leonid e com Hawiya, tá certo? Mas você pode também optar por retirar ele e colocar qualquer outro personagem do seu interesse para estar causando dano, beleza? Pode ser qualquer personagem de golpe corpo a corpo que você goste ou que você tenha aí na sua lista de personagens. Tá aí a cara do nosso amigo, do nosso chefe, tá? Essa luta aqui simplesmente é o primeiro golpe do chefe. É a única vez que ele vai utilizar esse golpe, tá? Ele vai selecionar dois alvos e vai lançar duas setas, tá? Duas setas, elas correm em diagonal e, como eu já disse, essa habilidade ele só usa na primeira rodada aí do combate. Ele não utiliza mais esse ataque, beleza? Então é só na primeira vez você precisa estar deixando dois personagens mais afastados possíveis para estar recebendo esse dano. Então escolha bem quais dois personagens que vai receber o dano, tá? Eu escolhi o próprio tanque e a Inanna, tá? A Inanna ela já fica paradinha aqui e ele ataca antes dela, então ela acabou recebendo o dano junto com o nosso amigo tanque aqui, beleza? Vamos deixar a luta correr. O tanque, já usei aquela habilidade que eu posso utilizar ela quantas vezes eu quiser para dar barreira. Esse camarada aqui da Inanna, ele não serviu de nada, tá? Ele só ficou aí como enfeite. Então a única coisa que eu fiz com ele foi quebrar as pedras e depois ele ficou quietinho num canto, sem fazer nada. E basicamente isso, beleza? Personagem avançando. A Hawiya foi a única que conseguiu bater na primeira rodada, isso é normal. Tá? Leonid, sem muito o que fazer, bate na pedra também. E como eu disse, tá vendo? Entrou duas setas e é só na primeira rodada que isso acontece. Quase que a Inanna foi, mas eu já sabia que ela aguentava esse golpe, então por mim tá tudo bem, tá? Depois disso aqui vai demorar um pouquinho para você necessariamente começar a curar alguém aqui do grupo. Então você pode até aproveitar e mesmo com a vida baixa bufar alguém, mas eu já lancei uma cura em área aqui para dar
Dispel também nos dois personagens. Ou melhor dizendo, o Dispel só encaixou na própria Inanna mesmo, tá? O Dispel não pegou no nosso amigo aqui embaixo. Inclusive, se eu clicar nele eu consigo ver. Tá, ele realmente não estava com debuff de corte de cura, tá? Porque ele vai pegar na próxima rodada, então. Vamos lá. Usei, tá vendo, ó? A barrinha branca. Isso aqui ajuda demais. Por isso que esse personagem é tão interessante nesse combate. E aí eu só segui batendo. Interessante, pessoal, quando você for receber esse golpe que cai como um meteoro em linha reta, vocês viram, né? Cai um golpe, um meteoro em linha reta aqui. O interessante é que você esteja, pelo menos nesse quadradinho aqui, ó, tá? Para você não ser arremessado lá para baixo e tomar dano de queda e ter problemas também para se mover para perto da Inanna. Então, daqui em diante, podendo ser até aqui também, tá? Esse espaço aqui você pode tá ficando aqui também para receber esse golpe, tá? Desde que você tenha muito cuidado em não cair lá embaixo, ou senão não cair no limbo, né? Beleza? É só tomar cuidado e ficar de olho nesses dois espaços. Apliquei a bandeira, tá? Já na segunda rodada, nem coloquei na primeira, acabei colocando na segunda rodada. E eu até cometi um vacilo, tá? Porque eu coloquei a bandeira na vez da Inanna. Mas tudo bem. Até porque o chefe agiu antes e recebi menos dano por causa disso. Mas meio que você não aproveita muito bem da bandeira se você colocar ele no final de uma rodada, né? A rodada gira e ele perde um pouco da sua validade. Esse momento é até bem tranquilo. A única coisa que eu tomo cuidado é quando eu tô com esse debuff que o chefe marca a gente, é em não ficar nessa direção da bandeira, tá? Eu tomo cuidado para isso, para aproveitar o máximo da bandeira possível. Por isso que eu gosto de colocar a bandeira na segunda linha, tá? Porque pelo menos um golpe entra no chefe, tá? Um golpe entra no chefe e o outro escapa. Eu bati ali com a Hawiya e eu vou movimentar com o Leonid para cá, para que não sofra, para que Leonid e a Hawiya não sofra duas vezes o dano, né? Como eu já disse, esse raio ele corre em linha cruzada, então ele ficando aqui, ele não vai causar dano duas vezes na Hawiya e não vai sofrer duas vezes o dano, beleza? Bem importante isso. Os outros personagens tanto faz, tá? É só você tomar cuidado com o mesmo personagem não tomando esses raios, ou com a bandeira tomando esses raios, beleza? Tem mais detalhes aí que eu vou passar para vocês durante o chefe. Dano bem tranquilo, 4k de dano, né? Nada mal. Curei, quebrei a pedra, fiquei ali de boa. E como eu já falei, não tem problema se pelo menos um personagem tomar o dano, tá? A Inanna aqui aguenta bastante dano, tá bem tranquilo quanto a isso. Então, ela pode tomar um, mas ela não poderia tomar do Leonid e da Hawiya ao mesmo tempo. Então, se eu colocasse ela aqui, infelizmente eu ia perder essa personagem durante essa luta. Pessoal, sempre que ele faz esse golpe, tá? Ele termina a ação aqui, estourando os dois personagens. Depois disso, lembre-se disso, tá? Depois dessa explosão em cruz, ele vai lançar uma seta em linha reta, empurrando todos os personagens para trás. Então, depois desse momento da explosão, você deve sair dessas três linhas de frente dele, tá? Porque ele vai lançar a seta, como eu já disse. Então é isso que nós vamos fazer. Estamos tirando todo mundo da frente dele para não sofrer esse ataque do chefe. Tranquilo, todo mundo vivo, todo mundo bem. E essas pedrinhas aqui é algo muito complicado que você deve estar analisando também, tá? Se você clicar neles, no terreno deles, você tem o acesso deles pelo izinho aqui, ó. Clicando no izinho a gente consegue ver
os detalhes de cada uma dessas pedras. Elas funcionam bem como uma bandeira também, tá? Ela diminui a defesa em 20% de todos que estiverem perto dela. Então, você necessariamente não vai precisar ficar atacando as pedras para não sofrer bastante dano, mas você tem que estar ciente disso, tá? Então o tanque ele vai sofrer um pouquinho mais de dano, mas é bem tranquilo. Não é à toa que a gente escolheu esse dano para estar resistindo a esses golpes, tá? Então, além da defesa de 20% para 5 espaços, esse aqui é o único que não vai pegar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá bem longe do tanque. Mas aqui temos uma diferença de 40%. Mas seu tanque deve ser capaz de aguentar isso, então você só deve se preocupar com essas pedras quando você for quando você for receber aquele debuff, né, de explosão em cruz. Mas eu vou mostrar isso para vocês logo logo, só preste atenção aí na explicação. Tá vendo? Seguir usando a habilidade, porque agora depois dele lançar essas pedras no cenário, ele vai soltar aquele meteoro de novo no personagem mais afastado do combate, tá? O personagem sempre tem que estar mais afastado do combate, é o nosso tanque. Tranquilo. Leônidas chegando junto também. E lá foi. Mais uma vez empurrou 2 para trás e aplicou incapacidade de cura. Eu poderia ter seguido até os personagens aqui, buffado eles, tá? Com aquele buff que eu gosto da Inanna. Eu poderia fazer isso, mas eu vim aqui e só tenho uma cura nele, tá? É porque depois desse golpe ele já fica mais umas 2 rodadas sem atacar, então o tanque tá tranquilo. Ele fez a sua função e ele só vai precisar tancar essa habilidade daqui a 2 rodadas, beleza? Então eu poderia curar ele depois se eu quisesse. Tá aí, ele lançou de novo. Dessa vez ele lançou nesse rapaz aqui e na Hauia. Então tem que já cuidar pelo menos desse rapaz aqui, porque a Hauia ela ainda bebe, né? Ela bebe a canequinha, então ela fica de boa, ela recupera uma vida. Mas esse personagem aqui eu preciso dar um jeito de curar ele, certo? E outra coisa, como eu falei pra vocês, o jogo não tá deixando aqui. Ah, tá, beleza. Mas se eu clicar aqui, eu consigo ver que essa pedra ela pode causar 80% de dano a um personagem que estiver a um espaço de distância dele, tá? O que acontece? Quando você causa o dano com essa explosão nessas pedras, elas estouram e acaba causando esses 80% de dano, tá? E acontece para os inimigos que estiverem próximos. Então 80% de dano é muita coisa, beleza? Se você estourar com a Hauia e ficar aqui, você simplesmente vai perder a Hauia, tá? Então não fique aqui nem aqui, não fique, né, a um espaço de distância, sendo que você pode ficar adjacente, né, vamos dizer assim, na diagonal você pode ficar, mas se você estourar aqui, você vai a pedra vai explodir e você vai receber esses 80% de dano. Então o ideal aqui seria, por exemplo, eu colocar esse personagem aqui, né, o nosso querido amigo de machado, eu colocaria aqui, né? Eu não tenho bandeira para me preocupar, então tá de boa. E eu deixar a Hauia aqui mesmo, né? Que aí a Hauia consegue eliminar essa pedra e esse personagem consegue eliminar essa pedra, tá? Então tem que tomar muito cuidado nisso daí para não acabar perdendo personagem à toa. Beleza? Esse chefe é bem chatinho. Eu particularmente não gosto muito dele, porque ele é bem chato com essa questão de posição. E acabou que foi isso mesmo que eu fiz. Eu ataquei com a Hauia, não tem problema o Leônidas receber esse dano pelo menos uma vez, então ele vai tomar da Hauia. E esse personagem aqui não vai causar dano em ninguém, só na pedra. Bem
tudo tranquilo, todo mundo tancou, tá tudo certo. Vou, que nem eu falei, de novo, repetindo, né? Depois da explosão, ele vai lançar um golpe em linha reta. Vamos todo mundo sair da frente dele, sem a necessidade de causar dano, beleza? Agora eu vou deixar rolando aí de forma mais natural e eu vou deixar na velocidade 1 mesmo. Só vão acompanhando agora. Colocou a bandeira, né, aproveitar o dano. Tá vendo? Que nem eu falei, dessa vez eu nem fui lá tirar o debuff de cura do tanque. Eu fui lá e buffei o grupo, né? Deixa o tanque mais próximo. Precisei sair, né, com esse personagem aqui por causa dessa pedra aqui, ó. O Leônidas não pode ficar perto dela. Então ele vai ficar nessa posição aqui. Até o tanque recebeu dano dessa vez, né, por causa desse camarada aqui. Mas tá tudo tranquilo. Isso aqui eu cometi um vacilo, tá? Eu usei 2 vezes a barreira e aquela habilidade que ajuda a tancar. Mas não era a hora, né? Tinha que ter feito isso na próxima rodada. Agora temos 3 pedras aqui perto do tanque, mas é tranquilo, ele tanca de boa. Eu não vi se eu coloquei o recurso... Ah lá, coloquei o recurso tático e olha o dano. 20 mil de dano, cara. 22 mil no final das contas, né? 9 mil do Leônidas. Leônidas ainda aplicou mais 9 mil de dano. Entrou um dano bem nervoso aí no chefe. Dessa vez é de novo, né? Leônidas e o rapaz do machado. Aproveitei pelo menos um golpe nesse momento de debuff, né? Mas consegui aplicar 2 golpes nesse momento de debuff. Não preciso me preocupar com bandeira, porque eu não utilizei tanta bandeira assim. Saiu todo mundo da frente. Agora o próximo golpe ele vai atacar diretamente o tanque. Buffei todo mundo, tá? Porque já tá praticamente no final da luta. Eu poderia ter curado, mas eu, né, falta só um restinho aqui, então eu buffei porque eu tenho certeza que os meus amigos aqui vão resolver o restante da vida do chefe. Mais uma vez eu usei o recurso tático para aumentar o dano que o chefe recebe. E eu poderia ter causado, né? Eu causei 12 mil, tá bom. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É muita informação, tá? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas se não for assim, vocês também não pegam as manhas desse chefe, né? Então, tá aí o vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Lembrando que você consegue fazer ele até 3 estrelas se você chegar no 15º round e ainda estiver com pelo menos 3 personagens vivos, tá? Se for só 2 personagens vivos, aí você vai fazer com 2 estrelas, beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal. Valeu!